Ascensão. Vós que aspirais à convicção, não vos emaranheis numa rede, mas tratai de ver com clareza. Pela lei eterna pesa sobre vós uma imutável obrigação de expiação, a qual jamais podeis transferir para outrem. O fardo que carregais devido aos vossos pensamentos, palavras ou obras, ninguém consegue resgatar, a não ser vós mesmos. Ponderai, senão a justiça divina não passaria de um som vazio e com ela tudo mais se reduziria a ruínas. Por isso libertai-vos, não percais uma hora sequer para pôr fim a essa expiação obrigatória. O sincero querer para o bem, para o melhor, que por meio da oração verdadeiramente intuída recebe maior força, traz a redenção. Sem o sincero e firme querer para o bem, a expiação nunca poderá ocorrer. O que é inferior irá perdurando continuamente, fornecendo a si mesmo sempre novo alimento para continuar a existir, exigindo com isso sempre nova expiação, sem tréguas, de modo que aquilo que constantemente se renova apenas vos parece ser um único vício ou sofrimento. Porém, trata-se de toda uma cadeia sem fim que se religa constantemente antes que o mal anterior possa ter sido redimido. Assim, nunca ocorrerá a redenção, uma vez que esta exige constantes expiações. É como uma algema que vos mantém acorrentados ao solo. Com isso, o perigo de vos afundardes cada vez mais é muito grande. Por isso, vós que ainda vos encontrais no aquém, ou, segundo vossos conceitos, já vos cuidais no além, empenhai-vos, finalmente, em querer o bem. Com o permanente bom querer, terá que chegar o fim de todas as expiações, porque aquele que deseja o bem e, portanto, atua de acordo com ele, não fornece novo alimento para uma renovada exigência de expiação. E assim chega então a libertação, a redenção, sendo que só esta permite a ascensão para a luz. Escutai a advertência. Não há nenhum outro caminho para vós, nem para ninguém. Então, com isso cada um também adquire a certeza de que nunca poderá ser tarde demais. Quanto à ação individualmente praticada, certamente tereis que expiá-la, que redimi-la. Porém, no momento em que se inicia seriamente vosso anseio para o bem, estabeleceis o marco para o fim de vossas expiações, com a certeza de que esse fim um dia terá que chegar, e com isso iniciar-se-á vossa ascensão. Então podereis trabalhar alegremente para liquidar tudo o que tendes a expiar. O que ainda vos atingir depois será para a vossa salvação e vos aproximará da hora da redenção, da libertação. Compreendeis agora o valor do conselho que vos dou para iniciardes com todas as forças a querer o bem e a purificar os pensamentos? Para não desistirdes, pelo contrário, para vos agarrardes a esse objetivo com todo o anseio, com toda a energia? Isso vos eleva, modifica a vós e ao vosso ambiente. Ponderai que cada passagem pela terra constitui um ensino breve e que vós próprios não deixais de existir ao abandonardes o corpo físico. Continuamente ireis vivendo ou morrendo, continuamente usufruindo a felicidade ou sofrendo. Quem julgar que com o sepultamento terreno também está tudo terminado para ele, tudo saldado, este que se volte e siga seu caminho, pois com isso quer apenas enganar a si mesmo. Horrorizado, encontrar-se-á então diante da verdade e será obrigado a iniciar seu caminho de sofrimento. Despojado da proteção de seu corpo,
cuja densidade o envolvia como uma fortaleza, seu verdadeiro eu será então atraído, cercado e retido pela espécie homóloga. Criar ânimo para querer seriamente melhorar, o que poderia libertá-lo e levá-lo, será mais difícil, por muito tempo impossível, porque ele está sujeito exclusivamente à influência do ambiente homólogo, ambiente que não contém nenhuma espécie de pensamento luminoso que o poderia despertar e amparar. Duplamente terá que sofrer sob o peso de tudo aquilo que criou para si. Por essa razão, a escalada tornar-se-á muito mais difícil do que num corpo físico, onde o bem caminha ao lado do mal, fato que somente a proteção do corpo terreno possibilita, porque esta vida terrena é uma escola que proporciona a cada eu a possibilidade de desenvolvimento segundo seu livre arbítrio. Por isso, animai-vos finalmente. O fruto de cada pensamento cairá sobre vós, aqui ou acolá, sois vós que tereis que prová-lo. Nenhum homem pode fugir desse fato. Que vos adianta procurar desenfiar timidamente a cabeça na areia como o avestruz diante dessa realidade? Encarai, pois, corajosamente esses fatos. Assim, apenas facilitareis as coisas para vós, porque aqui na terra se progride de maneira mais rápida. Começai, porém, conscientes de que todo o antigo terá que ser ressarcido. Não espereis, como muitos tolos, que logo depois a felicidade caia do céu, entrando pelas portas e janelas. Talvez um ou outro dentre vós ainda tenha que resgatar uma cadeia imensa. Todavia, quem desanimar por esse motivo prejudicará apenas a si próprio, pois nada lhe poderá ser poupado, tampouco aliviado. Ao hesitar, ele só torna tudo mais difícil para si mesmo, talvez até impossível por muito tempo. Tudo isso deveria lhe servir de estímulo a fim de não desperdiçar nenhuma hora, pois somente principiará a viver com o primeiro passo. Feliz daquele que se anima para isso, porque suas algemas irão caindo uma a uma. Com saltos gigantescos, poderá avançar impetuosamente e também superar com júbilo e agradecimento os últimos obstáculos, pois tornar-se-á livre. As pedras que sua atuação errada até agora empilhou à sua frente como uma muralha que havia de impedir o seu progresso, não serão de forma alguma retiradas. Ao contrário, serão colocadas cuidadosamente à sua frente para que as reconheça e as supere, porque é ele que terá que reparar todos os erros. Porém, surpreso e admirado, logo verá desde que, para isso, mostre apenas boa vontade, o amor que atua ao seu redor. Com delicado cuidado, o caminho lhe será facilitado, assim como a mãe o facilita a um filho, quando este faz as primeiras tentativas para andar. Se ainda existirem coisas em sua vida de até então, que intimamente o assustavam e que ele preferia deixar para sempre adormecidas, estas, inesperadamente, serão colocadas bem à sua frente. Ele terá que decidir, terá que agir. Devido aos embaraços, ele é impulsionado para isso de maneira surpreendente. E se então tiver a coragem para dar o primeiro passo, confiante na vitória da boa vontade, aí o nó fatal desatar-se-á e ele passará por tudo isso e será libertado. Todavia, tão logo seja resgatada essa culpa, de alguma forma já se aproximará dele uma outra, como que exigindo ser resgatada também. Assim, um após outro, rompem-se os elos
que haviam de limitá-lo e oprimi-lo. Ele se sente tão leve. E a sensação de leveza que muitos dentre vós certamente já vivenciaram alguma vez não é uma ilusão, mas o efeito de uma realidade. O espírito assim libertado dessa pressão torna-se leve e, segundo a lei da gravidade espiritual, impulsiona-se para cima, para aquela região a qual, segundo sua leveza, agora pertence. Assim deverá continuar constantemente para cima em direção à luz almejada. Querer o mal pressiona o espírito para baixo e o torna pesado, enquanto querer o bem o impulsiona para cima. Jesus já vos mostrou o caminho simples para isso, que conduz infalivelmente à meta, pois reside profunda verdade na simplicidade destas palavras. Ama a teu próximo como a ti mesmo. Com isso, ele deu a chave para a libertação, para a ascensão, porque é incontestável. O que fizerdes ao próximo, em verdade fareis somente a vós mesmos. A vós somente, uma vez que, de acordo com as leis eternas, tudo recairá incondicionalmente sobre vós, o bem ou o mal, seja ainda aqui ou no além. Recairá. Com isso, já vos é indicado o caminho mais simples de como deveis compreender o primeiro passo para o bom querer. É por meio de vossa maneira de ser, de vossa natureza que deveis dar ao vosso próximo. Não necessariamente dinheiro ou bens. Caso contrário, os pobres ficariam excluídos da possibilidade de dar. E é nessa maneira de dar, neste dar-se no convívio com o vosso próximo, na consideração, no respeito que a ele dispensais espontaneamente, que reside o amor de que nos fala Jesus. Reside também o auxílio que prestais ao vosso próximo, porque dessa maneira ele se torna capaz de se modificar ou de prosseguir na ascensão, podendo com isso se fortalecer. Em virtude dos efeitos de reciprocidade, as irradiações que disso retornam vos elevam rapidamente, e através delas recebereis continuamente nova força. Com voo farfalhante, podereis então vos dirigir para a luz almejada. Pobres, tolos, os que ainda podem perguntar: o que vou ganhar com isso se abandonar tantos hábitos antigos e me modificar? Trata-se por acaso de fechar um negócio? Mesmo que ganhassem apenas enquanto homens e como tais se tornassem seres mais elevados, isso já seria então uma recompensa suficiente. Porém, é infinitamente mais. Repito, ao iniciar o bom querer, cada um estabelece o marco para o fim de sua expiação obrigatória, que terá que cumprir e da qual jamais poderá escapar. Nesse aspecto, portanto, com essa decisão, o homem coloca um fim previsível a essa expiação obrigatória. Trata-se de um valor ao qual nenhum de todos os tesouros deste mundo é capaz de se igualar. Assim se liberta dos grilhões que ele próprio forjava para si constantemente. Por isso, acordai do sono extenuante. Deixai finalmente chegar o despertar. Fora com esse êxtase que traz a ilusão paralisante de que a redenção pelo Salvador se tornou um salvo-conduto, com o qual vos é permitido entregar-vos despreocupadamente ao egoísmo durante toda a vossa vida, desde que, no fim, ainda vos torneis crentes, volteis ao caminho certo e partais desta terra com fé no Salvador e em sua obra. Tolos,
esperardes da divindade uma obra tão miserável, fragmentada e imperfeita. Isso significa, deveras, cultivar o mal. Pensai nisso, libertai-vos.